Graça e paz, eu sou Valbiraci, mestre da IBGET, Escola Bíblica Getsemane. É uma grande honra tê-lo aqui com vocês mais uma vez conosco nessa videoaula. E nós estamos encerrando um estudo de dinheiro, sexo e poder. E hoje nós vamos falar do voto de serviço. Mas antes de nós começarmos a nossa videoaula, eu quero pedir para você que está chegando agora ou que já é nosso aluno, se inscreva, deixe seu like, consulte nossas videoaulas anteriores, que são muito edificantes. Faça seus comentários, porque toda vez que você faz isso, o YouTube entende que nosso assunto é bastante relevante e vai comunicar a você toda vez que nós postarmos os novos vídeos aqui no nosso canal. Conto com você, fica até o final e você será bem abençoado. Amém? E o assunto de hoje, nós vamos estar falando sobre o voto do serviço. O nosso textuário está em João 13, 14 e 15. Vamos ler? Diz assim: Ora, se eu sendo Senhor e Mestre, vos laveis os pés, também vós deveis lavar os pés uns do outros, porque eu vos dei exemplo, para que eu o fiz, façais vós também. Amém? Meu irmão, no reino de Deus, o serviço é compreendido bastante diferente do serviço do mundo. No reino do mundo, a grandeza de alguém é a medida pela quantidade de pessoas que nos servem. Mas no reino de Deus não é assim. No reino de Deus, a grandeza de alguém é referente à quantidade de pessoas que nós servimos. No reino de Deus, o último é o primeiro, o fraco é o forte, o pouco é muito. Serviço é poder, meu irmão. Entenda isso, no nosso mundo é diferente do mundo espiritual, no mundo de Deus. Amém? Na passagem que nós lemos no texto áureo, onde Jesus dá exemplo de lavar os pés dos seus discípulos, ele está dando um modelo a ser seguido. E outra passagem muito interessante é em Marcos 9,35, que diz assim: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servos de todos. Meu irmão, o ministério do poder funciona pelo ministério do voto de serviço. Jesus, ele mesmo, nos ajuda a decidir melhor sobre essa forma de servir. Mas para que possamos entender melhor, nós vamos tratar aqui de alguns pontos de serviço. Primeiro vamos definir serviço. O mundo define a grandeza em termos de poder, posses e prestígio em uma cultura egoísta. Não é assim no mundo espiritual nem no reino de Deus, onde eu sou o primeiro, eu quero ser servido. Jesus usou um serviço da bandeja, do serviço de lavar os pés, o serviço da toalha. Ele definiu o significado da função do poder. A grandeza é de uma pessoa no serviço. Primeiro ponto, nós vamos falar sobre definindo serviço, é dizer não. Servir, o significado de dizer não é dizer não às manobras pelo poder da sociedade. No reino de Deus não há lugar para o uso do poder dominante ou manipulador. Por isso, meu irmão, não devemos aceitar e nem nos comportarmos como um símbolo de poder. Não é isso que precisamos. Nós não queremos prestígio. Precisamos tirar essa situação de dizer eu sou melhor, eu posso, eu quero. Não é usar esse tipo de serviço nem para intimidar pessoas. Podemos sim
dizer o sim. É o nosso segundo ponto. Sim. Significa dizer o sim ao verdadeiro, o poder utilizado para o bem de todos. Aceitamos e comungamos, sim, com o poder da verdade, do serviço. E quando nós multiplicamos o justo, o povo se alegra. Isso está escrito em Provérbios 29:2. Pode ler. Nosso terceiro ponto é discernir e confrontar e derrotar. Significa discernir, confrontar e derrotar as potestades por meio de orações e súplicas. Também é através do jejum. Podemos sim travar essa guerra espiritual pacífica através do Cordeiro de Deus. Deus nos dá essa orientação de orar e jejuar pelas outras pessoas. Em Filipenses, você pode verificar isso em Filipenses 1, de 27 a 28. Amém? Filipenses 1, 27 e 28, você vai ver que essa oração, como estamos falando aqui, é verdadeira. Amém? Vamos para o quarto ponto. O quarto ponto é obedecer. O que significa obedecer? Significa pelo caminho da obediência é que chegamos a conhecer o coração de Deus, pela obediência ao serviço. E quando chegamos ao coração de Deus, somos sim capacitados a ajudar as pessoas. Essa referência você pode ver aí, meu irmão, em Romanos 6,16. Muito importante, vá anotando todas essas referências bíblicas, onde você pode confrontar até a minha palavra com a palavra de Deus. É isso que nós estamos tratando. Amém? Quinto ponto, nós vamos falar também da ter compaixão com as pessoas. Sim, o serviço é ter compaixão pelas pessoas. Isso significa que ter compaixão é nos dar a disposições para servir a outros com alegria e sem pesar e sem peso. Quando nós nos prontificamos a servir ao outro, nós somos abençoados. Dá uma lida também em Lucas 10, 33 a 35, onde você vai ver que essa condição de compaixão pelo outro está escrito lá. Amém? Sexto ponto, nós vamos falar sobre liderar com compaixão. Meu irmão, servir significa liderar sim, com o coração de servo. Onde servimos, nos revela o nosso ministério. É servindo que nos dá o ministério de serviço. Mas porque servimos, nos revela nosso coração em nosso caráter. Isso ajuda o nosso caráter. O exemplo de Cristo nos impulsiona para servir. O nosso desejo de servir nos motiva a liderar. Seja um líder motivado, um líder que ajuda as pessoas. É isso que precisamos entender na palavra de Deus. O desejo de grandeza, de chegar sempre ao topo, é muito prejudicial para quem quer ser um líder. Em vez de buscar primazia, siga o exemplo de Deus. Siga o exemplo de Cristo. Siga também o exemplo dos apóstolos que tomaram o modelo de Cristo e também serviram. E até hoje nós somos servidores da palavra de Deus. Nós somos mordomos, meu irmão. Com compaixão nós trazemos essa presença de serviço na vida do nosso povo e no nosso próximo. Amém? O segundo ponto, nós vamos estar falando agora, é do voto de serviço na família. Como é que você serve em sua família? O voto de serviço deve ser revelado primeiramente na família. Se você não serve a sua família, você não está fazendo a vontade de Deus. Amém? A palavra diz assim, ame a sua família, faça pela sua família. Meu irmão, é interessante
onde você não trata bem a sua família, você não pode dizer que ama a Deus. Porque primeiro é a família. Primeiro, a família Deus criou e nós devemos servir a nossa família. Vamos para o ponto 2.1 que diz o seguinte: investir em tempo. O nosso serviço dentro da nossa família, precisamos entender onde a qualidade, a quantidade de serviço na nossa casa é muito importante. A ideia de quantidade é a quantidade de tempo, não importa se é a qualidade, se é a quantidade, precisa ser colocada em uma condição de serviço, sem atrapalhar a sua vida e nem a vida do seu próximo, nem a vida da sua família. Sim, meu irmão, sirva dentro da sua casa, seja um líder, servidor da sua casa. Amém? 2.2 diz o seguinte, que é obedecer. Um líder deve sim obedecer. Quando nós servimos a nossa família e obedecemos, o serviço sim de obedecer não nos impede de ser cristão, não nos impede de ser filho, não nos impede de ser líder dentro da nossa casa. Porque não é apenas o que a Bíblia diz, nós precisamos sim glorificar a Deus com serviço e obediência, tanto na nossa casa, quanto a obediência do próprio Deus. Amém? O nosso próximo tema é praticar o respeito. Servimos sim a nossa família, e quando nós praticamos com respeito, nós somos um servo que respeita, que conserva a vontade de Deus. O servo enxerga as necessidades familiares como uma oportunidade de servir e ajudar a sua família. Como é que você está servindo a sua família, meu irmão? Você está respeitando os seus pais? Está respeitando sua família, seus irmãos, os antigos da sua família? Olha o que diz em Efésios 6, 2 e 3. O servo honra seus pais e pela posição que ocupa e não pelo que eles merecem. Em 1 Timóteo 5, 1 e 2 diz o seguinte: o servo ama e cuida dos seus irmãos porque é um privilégio. Interessante, não é isso? Praticar o respeito é muito importante. Vamos lá agora. Recusar a fazer o que é destrutivo. Servimos a nossa família quando nós nos recusamos com humildade. É fazer com humildade. Dizer assim, opa, isso eu não posso fazer porque vai de encontro à vontade de Deus. Meu irmão, é com respeito. Recusar fazer o que é destrutivo. Alguém da liderança da sua família pode dizer, mandar você fazer o que é errado. E você, no conhecimento da palavra, com educação, com clareza e tranquilidade, você vai dizer, eu não posso fazer isso. Então, evite fazer o errado, até mesmo de uma forma que você vai agradar a sua família, não. Mas o que é destrutivo, você tem o direito e o dever de ouvir a voz de Deus. Amém? Cuidar de seus pais também é um serviço de um líder que serve. Servimos a nossa família, cuidando dos nossos pais, quando o papel do seu pai já não tem uma certa deficiência e precisa de você, meu irmão, para ajudar o seu pai. Ou seu pai, ou sua mãe, ou parte da sua família. Seja um líder que cuida de seus pais. Na época de Jesus, muitos jovens tentavam se escapar do dever de servir aos próprios pais, usando a desculpa religiosa. Pode ler lá em Mateus 7, 9 a 13, você vai ver. O servo não deixa de faltar para a sua família. Seja assim, um servo que serve a própria família e cuide de seus pais. O exercício de servir a Deus e aos outros reflete no lar. Servir a família também é fazer parte da vida cristã. Você tem servindo com excelência os seus pais, a sua família? Pense nisso, meu irmão. Terceiro tópico nosso, agora nós vamos falar do nosso voto de serviço na igreja.
Quem veste o manto da liderança busca favorecer a outros e não a si mesmo. Ou seja, a liderança é uma posição de serviço. Não é outrocêntrico, é centralizado em servir ao outro e não egocêntrico, é serviço de nós mesmos. A motivação de um líder consiste em satisfazer a necessidade das pessoas e promover a própria reputação dentro da própria igreja. Não é verdade? Vamos lá, o próximo ponto é amar as pessoas. Servimos a nossa igreja quando nós amamos as pessoas que fazem parte do nosso rol de membros de igreja. O serviço de Cristo cumpre suas tarefas mantendo a sua promessa em levar a responsabilidade de servir aquelas pessoas que estão dentro do rol da igreja. Não esqueça de que as pessoas percebem quando são amadas, quando são servidas pelas pessoas que estão a serviço. Tente ser um mordomo dentro da sua igreja. Amém? E outro ponto é como você pode servir na igreja é em oração. Orar pelas pessoas. Servimos sim a igreja quando oramos pelas pessoas, quando amamos genuinamente as pessoas que estão em volta, desejando que eles sejam bem servidos, sejam bem-vindos. Então, toda vez que você orar pelas pessoas que capacita, que recebe, você está fazendo um papel de liderança, de serviço. Amém? E o próximo ponto nós vamos falar agora é viver debaixo de autoridade. Dentro de uma religião, dentro de um sistema religioso, dentro de uma igreja, nós precisamos viver sob a autoridade. Servimos a nossa igreja quando vivemos debaixo dessa autoridade. Não existe nada mais perigoso para o cristão do que viver de uma maneira autossuficiente. Eu não preciso, eu não quero, eu não vou fazer isso. Às vezes você recebe uma orientação do seu pastor e diz assim: eu não concordo e não vou fazer. Meu irmão, isso é rebeldia, isso é fugir de uma autoridade. Meu irmão, quando o pastor ou líder aconselhar ou corrigir, receba a palavra, e faça com isso um momento de crescimento. As suas ações na igreja refletem uma pessoa autoconcêntrica ou excêntrica. Faça uma pequena avaliação. Lembre-se que Cristo veio para servir e não deixou exemplo lá em Marcos 1. Vamos lá para o próximo ponto. Nosso ponto é o voto de serviço no mundo. Falamos da igreja, falamos da casa, falamos da igreja, e agora como é que você serve ao mundo? Na cultura do mundo, o cliente sempre é mais importante do que o garçom. Na vida ministerial, o mais importante é o garçom, é aquele que serve. Por isso, falar de voto de serviço, meu irmão, dentro das fronteiras seguras da família e da igreja, é mais fácil. Porém, quando você parte para servir a outro, parece uma guerra, parece uma luta. Mas Jesus nunca sugeriu aos seus discípulos que isso seria fácil. Precisamos sim servir também ao mundo. Amém? Valorizar pessoas. Servimos aos outros no mundo quando valorizamos as pessoas. A distância mais curta entre duas pessoas é a cortesia e o bom humor que você reflete para essas pessoas. Gesto de bondade, integridade, honestidade, verdade e confiança parece ato simples, mas não é, e também não é insignificante. É bom e faz com uma grande liderança aparecer. Pensamos em algumas pessoas que impactaram na nossa vida, amigos que gostávamos, professores que gostávamos. Eles nos encorajaram e fez parte da nossa vida, fez nós crescermos junto com eles. Então o mundo é importante para o nosso crescimento como líder. Pense em algumas pessoas que já deram conselho para você, pastores, mestres, professores da vida. Amém? Pense nisso. E ser líder é líder e servo. Servimos aos outros no mundo quando nós nos tornamos líder
e servo. O líder servo é aquele que antes de ser líder é servo e continuará servindo mesmo tendo uma posição de líder, uma liderança. Não podemos misturar a liderança como um servo. Nós temos que conjugar ser servo e ser líder. Amém? Vamos para o nosso ponto. Realizar a tarefa com dedicação. Todos os serviços nós devemos servir aos outros. Quando realizamos qualquer tarefa, precisamos sim estar dedicado, tanto no mundo, quanto na igreja, quanto na sua casa, na sua família. Para ser servo, o tamanho da tarefa é relevante. Serve também ao nosso coração, seja o prover do trabalho a cada dia, isso é relevante. Se você é empregado, se você é líder, se você é da família, trabalho honesto, sim, devemos fazer. Nenhuma tarefa está debaixo das pessoas quando tem um coração de servo. É uma satisfação, meu irmão, servir. Amém? Sirva com dedicação às suas tarefas. Rejeitar os maus tratos e os abusos. Nós, como líderes, precisamos entender que quando virmos alguém cometer algum absurdo ou maltrato ou abuso de poder, precisamos sim nos intervir. Servimos aos outros, ao mundo, quando rejeitamos os maltratos. Precisamos sim, meu irmão, ser líder e reprovar esse tipo de abuso aos maltratos. Amém? E, para terminar aqui, é a motivação de servir aos outros. Servimos sim aos outros, ao mundo, quando nós achamos a intenção de nós mesmos trabalhar. Serviço e trabalho é totalmente diferente. Trabalho é quando você é uma energia desprendida para carregar um determinado peso a uma determinada distância. Isso cria peso, isso cria uma reação. Serviço não, é bondade, é viver, é satisfação em servir. Dificilmente você encontrará servo no palco ou na plateia, a maioria atrás dos bastidores, servindo silenciosamente, sem alarde, sem aparecer, sem dizer, olha, eu estou aqui. Servo não precisa disso. Servo, ele é visto pelo reino de Deus. Amém? E para encerrar, nós vamos para a nossa aplicação pessoal, que diz assim: o voto de serviço nasce no coração regenerado, desenvolve-se no caminho da obediência a Deus e frutifica a perseverança do amor, em todo momento e em todas as formas. Meu irmão, Jesus foi um servo obediente e que nada fez, né, que fez de tudo por nós. Então, seja um servo líder na sua vida, na sua casa, na sua igreja, para o mundo e para você mesmo. Amém? Eu quero agradecer mais uma vez a sua presença até aqui, quem chegou até aqui. Seja abençoado, meu irmão. Vamos orar com você. Feche seus olhos. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor Deus, pela oportunidade de estar mais uma vez aqui, ministrando, Senhor Deus, o serviço. Senhor Deus, que nossos corações estejam abertos para o serviço como líder e como servidor. Que não, Senhor Deus, nossos corações não sejam autocêntricos, e sim seja para outras pessoas. Abre os corações daqueles que estão nos ouvindo agora. Abençoa a sua casa, a sua igreja e a toda a sua comunidade, para que ele possa servir com orientação do teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém? Amém? Espero você na próxima videoaula do domingo que vem. Sejam todos abençoados.